Brasil! Aqui é José Carlos Lobo Barbosa, um investidor filósofo. Hoje o tema é impostos, no caso, o imposto sobre grandes fortunas. Eu gravei um vídeo do economista Daniel Souza no programa Estúdio I, da Globo News. Ele é um economista liberal, é moderado, mas é liberal. E para tristeza dos esquerdistas, ele disse que o imposto sobre grandes fortunas, que é uma bandeira do pessoal da esquerda, não funciona, não funcionou nos países onde foi aplicado, porque além de arrecadar pouco, promovia a evasão de divisas, ou seja, a fuga de capitais. Ou seja, simplificando, a fuga dos investimentos, né? Os investidores não são idiotas. Eles vão mudar de país para os países onde cobram-se menos impostos. Isso é evidente. Teve lá um grupinho muito pequeno de bilionários nos Estados Unidos que tem essa ideia de que o Estado deve cobrar mais impostos dos mais ricos. Mas isso é como se diz, são pouquíssimos em número de milionários e bilionários que concordam com isso. A maioria dos bilionários e milionários não concordam com isso, querem sempre pagar menos impostos. Então, esse sonho da esquerda nunca vai se realizar, porque se isso acontecer, a economia do país vai perder muitos investidores e eles vão levar os investimentos, o capital deles, para outro país. E nesse outro país vai se gerar desenvolvimento, criação de riquezas e criação de empregos nesse outro país. Então é burrice querer implementar o imposto sobre grandes fortunas. O pessoal da esquerda não sabe nada de economia. Então assistam o vídeo aí do Daniel Souza, o economista Daniel Souza. E agora eu vou falar, olha esse assunto. Um grupo de 20 bilionários americanos escreveu uma carta aberta com um pedido inusitado. Eles pedem que os candidatos à eleição presidencial do ano que vem considerem aumentar o imposto cobrado sobre a fortuna da parte mais rica da população americana, ou seja, sobre a fortuna deles mesmos, os bilionários. Os ricaços querem que esse imposto seja investido em melhorias para a vida dos americanos. Eu estou curiosa sobre isso, então vou chamar minha amiga Candice Carvalho com outras informações. Qual é a proposta dos bilionários? O que eles falam exatamente nessa carta, Candice? Boa tarde para você. Boa tarde, Maria. Boa tarde, pessoal. Eu sei que parece completamente estranho, Maria, mas é exatamente isso. O que esses bilionários estão dizendo aqui nos Estados Unidos é que o sistema de cobrança de impostos do país está errado, porque hoje a parcela mais pobre da população paga mais impostos do que a parcela mais rica da população. Então, o que eles estão dizendo? Eles estão pedindo que o próximo presidente americano assuma uma responsabilidade que eles acreditam que é uma responsabilidade moral de fazer uma reforma tributária em que sejam cobradas taxas de quem tem mais dinheiro, né? Mais taxas de quem tem mais dinheiro, ou seja, deles mesmos. Os nomes que assinam a carta representam os mais ricos entre os ricos. A gente está falando de multimilionários americanos, não é nem 1% da população. Esses 20 representam 1/10 dessa fatia aí de 1% entre os mais ricos dos Estados Unidos. Inclui herdeiros da família Disney, um dos cofundadores do Facebook, os donos da rede de hotéis Hyatt e por aí vai. O que eles explicam na carta é que os Estados Unidos, além de ter uma responsabilidade moral, tem uma responsabilidade ética e econômica
econômica de cobrar mais de quem tem melhores condições financeiras. Como é que funciona o sistema tributário hoje dos Estados Unidos? O presidente Donald Trump diminuiu as taxas dos grandes empresários. Trump conseguiu mudar o sistema tributário. E o argumento do presidente americano era que se as grandes empresas americanas pagam menos impostos, elas têm mais dinheiro para poder investir, logo elas podem crescer mais e assim gerar mais empregos e melhorar a vida da população de forma geral. Só que até agora, segundo um estudo feito por um instituto que é um braço do próprio Congresso americano, isso ainda não teve resultado. Essa análise que foi divulgada no final de maio desse ano mostra que os resultados do plano do presidente Donald Trump não trouxe o resultado que se esperava que traria. Paralelamente a isso, o Banco Central dos Estados Unidos divulgou números que mostram que nos últimos 30 anos, os ricos americanos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. 1% da população dos Estados Unidos, a 1% mais rico da população, viu a sua fortuna aumentar em 21 trilhões de dólares e os 50% mais pobres dos Estados Unidos, né, metade da população que tem menos dinheiro nos Estados Unidos, perdeu o equivalente a 900 bilhões de dólares em salários, em rendimentos, etc. A carta menciona um plano proposto pela senadora Elizabeth Warren, a senadora democrata, que é uma das pré-candidatas à presidência dos Estados Unidos. Ela quer criar uma nova categoria de impostos para quem tem mais de 50 milhões de dólares em bens materiais. Ela diz que nos próximos 10 anos isso vai injetar 2,7 trilhões de dólares na economia americana, Maria. Estou querendo saber a opinião do senhor mercado aqui, Candice, do nosso Daniel Souza, sobre isso. Primeiro é curioso, né? Quer dizer, os mais ricos entre os bilionários, né, representando aí 1/10 dos bilionários do país, decidiram escrever essa carta. O que você acha da iniciativa? Pois é, imposto de grandes fortunas é algo bastante controverso no mundo, porque o que acaba acontecendo na prática é que nós temos a tentação de implantá-lo, porque eles são ricos, eles são muito ricos, etc. Aqui a gente está falando de bilionários e os mais ricos dentro dos bilionários, então é um grupo muito pequeno de pessoas. E a proposta, ela englobaria pessoas que têm um patrimônio acima de 50 milhões de dólares, ou seja, um universo de pessoas muito maior. Essa proposta da senadora Warren, que Exatamente. É uma das candidatas. O que acaba acontecendo na prática é que essa proposta ela tem dois problemas. Primeiro, internacionalmente, o que a gente observa é que se arrecada pouco. Acaba sendo um montante arrecadado pelos governos, um percentual da receita total muito pequeno. E segundo, acaba gerando um incentivo à evasão de divisas e à evasão de fortunas e patrimônios. Recentemente, quem colocou um imposto de grandes fortunas foi a França. A França instituiu esse imposto de grandes fortunas durante o governo do Hollande e no governo do Macron reduziu o imposto, por perceber que boa parte das fortunas da França estavam saindo da França. Em Mônaco e até na Rússia. O ator francês, o Gérard Depardieu, transferiu o seu patrimônio para a Rússia e isso acaba significando um problema. No caso foi para a Rússia, né, que ele transferiu. Aí ele depois acabou postando por uma fotografia com passaporte russo, dizendo que esse país é um país de liberdade, a Rússia, veja você. Então, o que acaba acontecendo na prática é que você tem esses dois lados da questão. De um lado, parece um imposto justo, gera alguma arrecadação, mas do outro lado, o que a gente observa internacionalmente é que a arrecadação nunca é a que se espera, é sempre muito abaixo do que se espera e você acaba tendo uma evasão muito grande de patrimônios. No caso dos Estados Unidos, isso me parece um risco real. A gente está falando de uma sociedade americana muito conhecedora, digamos assim, de artifícios financeiros. Existem paraísos fiscais, inclusive territorialmente, perto dos Estados Unidos, é o caso das Bahamas, das Ilhas Caimã, etc. E certamente vão ser criados mecanismos para evasão desse patrimônio e dessas fortunas dos Estados Unidos, o que não é bom para o país. Então, é uma discussão antiga nos Estados Unidos, de você, inclusive, reduzir esses impostos como forma de atrair outras fortunas para dentro dos Estados Unidos. Eu lembro que na época do governo George W. Bush, ele chegou a dizer, olha, se a gente reduzir os impostos sobre as grandes fortunas do mundo, todos os idosos milionários do mundo vão morar na Flórida.
também não é necessariamente isso. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto ao vento. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Esses números propostos pela senadora me parecem superdimensionados. Então, isso tem que ser estudado com um pouco mais de cuidado, porque, historicamente, tem gerado problemas. A Alemanha também é um outro exemplo de um país que tinha imposto de grandes fortunas e revogou o imposto de grandes fortunas. O Obama tentou fazer um plano, né, nesse sentido, não, acabou não fazendo. Acabou não fazendo, Quer acabou dizer, por uma recuando. questão de equilíbrio, de equidade e tal, aí até o acusaram de estar tentando promover uma luta de classes, ele acabou recuando. Talvez porque economicamente acabasse sendo complicado. O que é mais comum, e que nem isso o Brasil faz, é uma progressividade no imposto de renda. Então, você vai tendo alíquotas bem mais pesadas para quem tem renda maior. Não seria, nesse caso, a criação de um imposto específico sobre grandes fortunas. O que a minha dúvida é o seguinte, pensando numa realidade brasileira, você tem a questão de empresários, pessoas que estão produzindo coisas, e aí eu não sei como é que é essa questão tributária. E tem a questão das pessoas que estão ali sentadas em cima do dinheiro, com aquele dinheiro rendendo fortunas ali, sem que com isso esteja colaborando de alguma forma. Esse dinheiro já não está fora? Hã? A gente não tem imensas fortunas rendendo em outros lugares do mundo? Houve programas de tentar repatriar essas economias brasileiras que estavam rendendo dividendos em bancos e paraísos fiscais lá fora. Não sei se a performance foi boa, mas foi uma dinheirama que veio para cá com não aplicação de multa da Receita. Nesse caso era um pouco diferente. O que a Receita fez, aliás, já fez algumas vezes ao longo da nossa história, é perdoar o crime de evasão de divisas. Esse dinheiro ele nem retornava. Você simplesmente informava a Receita. Olha, eu tenho esse dinheiro lá fora, eu nunca te contei, Receita, agora eu estou te contando, me dá o DARF para eu pagar. Mas aí eu teria que pagar, né? Aí você paga o DARF, paga os impostos e mantém o dinheiro lá fora. A maior parte desse dinheiro sequer retornou. Era apenas uma forma da Receita arrecadar em cima de recursos que foram evadidos para o exterior sem o devido registro e a Receita jamais ficou sabendo. Daniel, você me corrija. Eu acho que o que a gente está discutindo é imposto sobre consumo, imposto sobre renda. Imposto sobre renda é progressivo. Quem mais ganha, mais paga. E imposto sobre consumo é todo mundo paga a mesma coisa pelo arroz. E o Brasil é forte em imposto em consumo, enquanto o Rio de Janeiro é verdade. Estados Unidos é forte em imposto sobre renda. É verdade. No Brasil, a gente está numa discussão até anterior. Anterior, exatamente. O Brasil não está nem no nível de discutir imposto de grandes fortunas, exatamente pelo motivo que o Otávio colocou. Aliás, fiquei surpreendentemente Coloquei nos satisfeito eixos com a sua colocação. a discussão. Porque o ideal é que você tribute o patrimônio, tribute a renda, tenha impostos diretos e não impostos indiretos, como é o que acontece no Brasil, onde você tem uma regressividade muito forte. Tributar pesadamente o consumo acaba onerando mais os mais pobres e menos os mais ricos.